Essa é uma pitada de feminismo e hoje a Ju Terribile vai ensinar pra gente uma receita que é um coringa. Você aprende uma vez e vai conseguir fazer com tudo que tem na sua geladeira. Hoje a gente vai fazer um risoto de alho poró, que dá pra fazer tanto numa opção vegetariana como uma opção mais carnívora, que é colocar bacon também no risoto, que fica mara. Então, Ju, mostra pra gente o ingrediente, explica a ordem do negócio e... Tá, então como a gente vai fazer duas opções, tanto vegetariana como a carnívora, eu começo sempre fritando bacon. Mas o processo do risoto é bem tranquilo, eu vou deixar aqui já pra fazer. Como o bacon já tem muita gordura, não precisa de colocar quase nada. Opa. Então, mas é isso aí, vai dar sabor. Enquanto isso, a gente liga também a água, né, Ju? Isso, ligar a água, porque nós vamos precisar, para cozinhar esse arroz, diferente do arroz normalmente que a gente faz, esse arroz ele vai ser cozinhado em caldo de legumes, que a gente já fez aqui anteriormente, mas é só você pegar uma cenoura, uma cebola, um salsão, Os cabos das coisas. os cabos das coisas, dar uma refogadinha, jogar água, e aí você já tem um caldo. Dá pra congelar, e aí você não precisa utilizar O caldo quinor, que é transgênico. que é transgênico, não tem sódio, não tem nenhuma propriedade. É importante falar, né? Porque hoje em dia qualquer coisa é só pegar um caldinho e tal, já vem pronto. Mas o negócio é uma bomba de sódio, né, cara? Então, só que a gente está no meio do processo eleitoral em 2014 e não tem como não falar de feminismo sem falar sobre como é que está acontecendo a eleição e a relação com as mulheres que ousaram ser candidatas, né, nesse sistema político que privilegia, obviamente, os homens brancos, né, e com financiamento de muita empresa privada. Então, hoje mesmo, por exemplo, essa semana, saiu uma matéria que fala sobre 20 candidatas, tanto a governadoras como deputado estadual e federal. E o título da parada do UOL é As 20 Mais Belas, não é um negócio assim? As musas. Toda eleição tem isso. Sempre tem alguma coisa política, tem alguma coisa que tem a ver com as musas, né? Porque, sei lá, não basta ser uma mulher na política, sempre tem que ter a questão do padrão de beleza. E não importa qual que é o assunto, vão dar um jeito de falar do corpo da mulher e da sexualidade. É quase que sempre fazer aquela coisa assim, né? As mulheres podem acender os espaços públicos, mas elas têm que estar sempre no mesmo lugar, que é o lugar de objeto, desejo dos homens. Disponível para embelezar o rolê, Disponível para embelezar o rolê e que quase que não tem conteúdo político para apresentar nessas eleições, né? Não, elas são julgadas sempre a partir da sua beleza, da sua aparência, a partir de se elas são mães casadas, né, heterossexuais, carinhosas. Ah, peraí, que rolou uma cachaçinha. Eu vou ter o arroz aqui no refogado. É um arroz próprio para risoto, estou usando o arroz arbóreo. Aí quando você está refogando, você joga. Eu joguei cachaça, mas pode ser vinho branco, pode ser rum, pode ser saquê, mas pra gente abrasileirar no prato. E fazer com o que tiver em casa. Qual que é a base do risoto, que eu acho que é o mais importante? É o ingrediente refogado com arroz. Aqui a gente fez um processo meio inverso, porque eu coloquei o arroz antes do alho poró. Normalmente as pessoas colocam os vegetais ou o que você vai querer fazer de risoto antes do arroz.
Aí neste processo aqui a gente começa a colocar o caldo de legumes para cozinhar. Aí você vai botando a água com o caldo de legumes fervendo e daí ele vai secando, aí você coloca mais até ele ficar no ponto. Até ficar um pouco durinho, mas não muito durinho, a ponto de ficar puro. E na verdade, quando a gente olha para a composição do Congresso, o que tem hoje é uma representação da elite econômica conservadora, fundamentalista, branca e homem, né? Masculina, né? Então, a parada é que na eleição, várias vezes as pessoas esquecem dessa parte dos proporcionais, né? E na verdade, quem tá lá o tempo todo votando o Código Florestal ou votando, propondo o Estatuto do Nascituro, né? Que garante o direito do conjunto de células em vez de garantir o direito à vida das mulheres, essas pessoas estão no Congresso e essas pessoas são eleitas. E essas pessoas não representam a gente, né? E essas pessoas são homens. E essas pessoas são brancas. E Não, e essas pessoas também, elas vão com um discurso de que elas sabem melhor da nossa vida, das nossas dificuldades do que a gente, né? Então, quando a gente pega uma bancada que tem base religiosa e coloca, por exemplo, a questão do aborto, a questão do nascituro, assim, não tem nada a ver com o que essas mulheres passam, o que significa não desejar uma gravidez, não ter condições de seguir com uma gravidez ou gestar uma criança que vai morrer, que já está morta, e não leva em consideração os desejos também, o sofrimento das mulheres, assim, mas assim, é isso, né? E não leva em consideração também de todo mundo, do né? Estado. Pode ser do Estado, a ciência, serviço de qualquer. Então é muito louco, porque várias vezes as pessoas falam que as mulheres não estão na política porque elas não querem. Ah, não, porque elas escolheram ser ali professora do maternal. Ah, não, porque elas escolheram, enfim, cada um, enfim, são várias profissões femininas, né? Mas na verdade a gente tem um monte de barreira para conseguir chegar nos espaços de poder, e a verdade é que os espaços de poder tinham que ser democratizados, né? Porque do jeito que está hoje, só quem tem muito dinheiro consegue. Agora, é engraçado que acho que a gente nunca teve tantas candidatas mulheres à presidência. E não sei, assim, fico pensando se também não é uma tentativa dos partidos, como nós somos a maioria das eleitoras, De dialogar, de dizer que tem uma certa representação, só que sempre, não que uma mulher vai representar os direitos das mulheres, né? Tem candidatas super conservadoras, fundamentalistas, eu diria. Mas como se fosse uma tentativa mesmo de ganhar votos, já que nós somos a maioria da população.